Mindy Morgenstern, uma estudante universitária de 22 anos, era descrita por todos como uma luz. Uma jovem vibrante, religiosa e gentil, conhecida por sua energia contagiante e seu otimismo. Apesar de enfrentar um diagnóstico recente de esclerose múltipla, Mindy estava focada em seu futuro, cursando educação física e participando de ensaios clínicos na esperança de ajudar outros. Para proteger sua saúde vulnerável, ela se mudou para um apartamento fora do campus, um lugar onde se sentia particularmente segura, ironicamente, por saber que policiais moravam no mesmo complexo. Mas em uma tarde de setembro de 2006, essa sensação de segurança foi brutalmente estilhaçada. Quando Mindy parou de atender o telefone, suas amigas mais próximas foram checar seu bem-estar. Elas encontraram a porta do apartamento entreaberta e, ao entrarem, se depararam com uma cena de horror indescritível que marcaria o início de uma investigação complexa, cheia de suspeitos e becos sem saída, que terminaria com uma verdade mais sombria do que a comunidade jamais poderia imaginar. Mindy Morgenstern nasceu em 29 de abril de 1984, em Bogotá, Colômbia. Ela foi adotada por seus pais, Larry e Eunice Morgenstern, e cresceu em New Salem, Dakota do Norte. Sua família era muito unida. Ela vivia com os pais e seus 3 irmãos mais velhos em uma fazenda. Mindy tinha uma irmã biológica mais velha, Rebecca, e 2 irmãos adotivos, Michael e sua irmã biológica, April, que foi adotada junto com ela alguns anos depois de Michael. Crescendo na fazenda, ela era uma criança que amava a vida ao ar livre, sempre explorando, ajudando a ordenhar vacas e a criar galinhas, tarefas que ela adorava. Todos que a conheciam a descreviam como uma pessoa que literalmente iluminava o ambiente ao entrar. Ela tinha uma energia magnética, era borbulhante, calorosa e cheia de vida. Mindy era conhecida por ser uma garota das garotas, uma amiga leal que estava sempre presente para suas amigas, fosse para dar conselhos ou apenas para uma noite divertida. Além de sua paixão pelas artes, canto e performance, ela também era profundamente religiosa e tinha uma fé muito forte. Durante o ensino médio, ela foi muito ativa, participando de atletismo, sendo líder de torcida e tocando clarinete na orquestra da escola. No outono de 2006, Mindy era uma estudante entusiasmada do último ano na Valley City State University, onde cursava educação física. Essa paixão pela saúde foi intensificada após ela ser diagnosticada com esclerose múltipla durante seu primeiro ano de faculdade. Mindy decidiu não se esconder de seu diagnóstico. Em vez disso, ela se tornou hiperconsciente de sua saúde e se voluntariou para participar de ensaios clínicos na esperança de ajudar a descobrir uma cura para a doença. Devido ao seu tratamento, que a deixava com o sistema imunológico vulnerável, ela se mudou do campus para viver sozinha no apartamento número 9, no Rosebud Apartment Complex. Era um lugar onde ela se sentia particularmente segura, em parte por saber que alguns policiais moravam no mesmo complexo. A tragédia se desenrolou na noite de 13 de setembro de 2006. Naquela noite, as amigas de Mindy, Tony Bowman e Danielle Holstrom haviam saído para beber em um bar local. O namorado de Tony começou a ligar insistentemente para o celular dela, chateado por ela ter saído. Para tentar acalmar a situação, Tony decidiu mentir, dizendo ao namorado que estava passando a noite com Mindy. Ela usou o nome de Mindy especificamente porque Mindy era conhecida por todos como a amiga saudável e uma boa pessoa. Tony achou que isso faria seu namorado parar de se preocupar. O namorado, no entanto, não acreditou nela e exigiu que Tony colocasse Mindy ao telefone para provar. Como Mindy obviamente não estava lá, Tony e Danielle entraram no carro e dirigiram até o apartamento dela, que ficava a uma curta distância. Durante o trajeto, Tony ligou várias vezes para Mindy, mas as chamadas caíam diretamente no correio de voz. Elas chegaram ao Rosebud Apartment Complex por volta das 21 horas. Quando Tony subiu para o apartamento número 9, ela notou que a porta estava entreaberta.
Ela empurrou a porta e, após dar alguns passos para dentro da entrada, encontrou Mindy caída no chão. Embora tenha sido um vislumbre rápido, Toni soube instantaneamente que algo estava terrivelmente errado. Ela correu para fora do apartamento, gritando por Daniele. As duas, em pânico, pediram ajuda a um vizinho que estava por perto, Robert Lind, que havia saído ao ouvir a comoção. Elas pediram que ele entrasse e verificasse o pulso de Mindy. Lind entrou no apartamento, checou e confirmou o que elas temiam. Mindy estava morta. As amigas ligaram imediatamente para o 911. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, eles encontraram Mindy caída de costas, já sem vida. O primeiro a chegar foi o sargento Dave Swenson, um policial local que, por coincidência, morava perto e reconheceu Mindy, o que tornou a cena ainda mais difícil para ele. Os investigadores imediatamente notaram que o assassinato foi um claro excesso de violência. A cena era horrível. Um cinto de pano estava enrolado com força ao redor do pescoço de Mindy. Além do estrangulamento, ela havia sido brutalmente esfaqueada. Havia 2 facas quebradas perto de seu corpo. O ataque foi tão violento que a lâmina de uma das facas se partiu e permaneceu alojada em sua garganta. O cabo não estava lá, aparentemente tendo quebrado com a força. Outra faca, também quebrada, estava ao lado dela. Ao entrar no apartamento, os policiais foram recebidos por um cheiro químico forte e avassalador. Era Pine Sol, um produto de limpeza doméstico. O assassino havia encharcado o corpo de Mindy com o líquido e o frasco do produto foi deixado ao lado dela na cena do crime. Os investigadores observaram alguns fatos cruciais. Mindy estava totalmente vestida e não havia rasgos em suas roupas. Isso levou as autoridades a, inicialmente, descartar a teoria de que o crime teria sido motivado sexualmente. Além disso, não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada, sugerindo que Mindy poderia conhecer seu agressor ou ter sido pega de surpresa. Também estava claro que não havia sido um assalto que deu errado. A bolsa de Mindy, sua carteira, chaves e seu telefone celular estavam todos no apartamento, intocados. Com a cena do crime segura, a polícia iniciou a complexa tarefa de reconstituir os últimos momentos de Mindy Morgenstern. O primeiro passo foi estabelecer uma cronologia precisa do dia 13 de setembro de 2006. Os detetives descobriram que o dia de Mindy havia começado de forma completamente normal. A última vez que ela falou com seu namorado, Jordan Room, foi em um telefonema naquela manhã por volta das 10h45. Mais tarde, ela foi para o campus da universidade. Registros do computador da biblioteca mostraram que ela usou o sistema pela manhã. Testemunhas e câmeras de vigilância a viram deixando o campus aproximadamente às 12h30 após o término de suas aulas. Foi nesse ponto que a trilha digital e social de Mindy desapareceu. Os registros telefônicos mostraram que ela perdeu uma ligação de sua amiga, Jennifer Peters, às 12h47. As comunicações pararam completamente por volta das 12h50. Um momento crucial para a investigação veio do depoimento de um vizinho do complexo Rosebud, que relatou ter sentido um cheiro muito forte de Pine Sol no corredor por volta das 13 horas. Isso deu à polícia uma janela de tempo incrivelmente estreita para o crime. O médico legista confirmou essa linha do tempo, estabelecendo que o assassinato ocorreu em algum momento entre as 12h30 e as 13 horas daquele dia. A autópsia confirmou a natureza brutal do ataque. A causa oficial da morte foi uma combinação de asfixia por estrangulamento consistente com o cinto encontrado em seu pescoço e um ferimento incisivo fatal no pescoço causado pela faca. No entanto, em meio a todo o horror, os investigadores encontraram sua pista forense mais promissora. Havia tecido humano e pele sob as unhas de Mindy. Isso era uma evidência clara de que ela havia lutado bravamente contra seu agressor. Amostras desse material foram cuidadosamente coletadas e enviadas ao Laboratório Criminal Estadual, com a esperança de que pudessem gerar um perfil de DNA do assassino. Com a evidência de DNA em processamento,
A investigação se voltou para o círculo social de Mindy, focando em qualquer homem que pudesse ter tido um motivo para machucá-la. Todos os indivíduos entrevistados nesta fase forneceram amostras de DNA voluntariamente. O primeiro a ser examinado foi Robert Lind, o vizinho que ajudou as amigas de Mindy, e foi o primeiro a verificar seu pulso. Lind levantou suspeitas imediatamente. Ele disse aos policiais que havia usado as costas da mão para checar o pulso de Mindy, afirmando especificamente que fez isso para evitar deixar suas impressões digitais ou DNA na cena do crime. Os detetives acharam essa declaração estranha para um civil em uma situação de pânico. Uma verificação de antecedentes revelou que Lind tinha um histórico criminal na Califórnia, incluindo uma sentença de 2 anos e 8 meses por roubo de carro, uma acusação de porte de arma e posse de maconha. Seu álibi também era problemático. Ele alegou estar em seu trabalho em uma usina siderúrgica. No entanto, seu horário regular de almoço era do meio-dia às 13 horas, o que o colocava sem álibi exatamente durante a janela do assassinato. O próximo foco foi o namorado de Mindy, Jordan Realm. Eles estavam juntos há mais de um ano, tendo se conhecido na igreja. A polícia recebeu relatos conflitantes sobre ele. Alguns membros da família de Mindy o descreveram como ciumento, controlador e possessivo. Contudo, os amigos que conheciam o casal mais de perto discordavam, dizendo que Jordan era um homem equilibrado e que nunca acreditariam que ele pudesse estar envolvido. Jordan cooperou plenamente, explicando que seu último contato com Mindy foi a ligação às 10 horas e 45 minutos da manhã, e que ele achou estranho ela não ter ligado mais durante o dia, pois eles geralmente se falavam várias vezes. Seu álibi era que ele estava trabalhando na fazenda de sua família no momento do crime. Ele se submeteu a um teste de polígrafo, mas os resultados foram inconclusivos, pois ele estava extremamente emocional e nervoso durante o exame. Os detetives então olharam para o passado romântico de Mindy, especificamente para seu ex-namorado, Kyle Kuznia. Eles tiveram um relacionamento tumultuado de 2 anos e meio enquanto estavam na universidade. Foi descrito como um típico relacionamento tóxico e rochoso, cheio de altos e baixos, embora nunca tenha sido fisicamente abusivo. Mindy ficou devastada com o término, que ocorreu cerca de 7 meses antes do assassinato. O álibi de Kyle era sólido. Ele não via Mindy há meses, desde uma noite em que ela foi ao seu apartamento e ele a mandou embora, deixando-a em lágrimas. A investigação sobre Kyle levou a outra pessoa de interesse, seu pai, Rodney Kuznia. Após o término de Mindy e Kyle, Rodney manteve contato com Mindy, algo que os amigos dela achavam estranho. Os amigos acreditavam que Mindy mantinha essa amizade como uma forma de manter um vínculo, mesmo que indireto, com Kyle. Rodney, por sua vez, disse à polícia que via Mindy como uma figura de filha, mas os investigadores acharam o relacionamento suspeito. Ele ligava para ela várias vezes ao dia e fazia viagens especiais para visitá-la. Após a morte dela, ele continuou a ligar para o celular de Mindy, deixando mensagens de voz emocionais como parte de seu processo de luto. A polícia também investigou várias outras pistas que se revelaram becos sem saída. Eles investigaram James Robinson, o parceiro da amiga de Mindy, Tony, pois sabiam que Mindy não gostava dele e que ele tinha antecedentes criminais. No entanto, ele tinha um álibi confirmado, pois estava prestando serviço comunitário ordenado pelo tribunal no momento do assassinato. Eles também investigaram Ralph Walters, um homem que fazia Mindy se sentir desconfortável quando frequentava o restaurante onde ela trabalhava. Até mesmo uma pista inicial da cena do crime secou. Os investigadores notaram várias molduras de fotos vazias no apartamento, levantando a suspeita de que o assassino poderia ter levado as fotos como um troféu. Isso foi desmentido quando se descobriu que a própria Mindy havia removido as fotos. Ela estava montando um portfólio para um trabalho de modelo que havia conseguido. Finalmente, a polícia considerou uma denúncia que a própria Mindy havia feito semanas antes. Um homem desconhecido parou o carro, pediu informações e depois saiu do veículo e a perseguiu até a porta de seu apartamento. Ela conseguiu entrar e se trancar a tempo,
Mas o incidente a assustou. Como ela não conhecia o homem, essa pista também não levou a lugar nenhum. A investigação atingiu um muro. Todos os homens no círculo de Mindy, Robert, Jordan, Kyle e Rodney, tiveram seus álibis verificados e confirmados. E o mais importante, quando os resultados do laboratório voltaram, nenhuma das amostras de DNA deles correspondia ao perfil genético do assassino encontrado sob as unhas de Mindy. A polícia estava de volta à estaca zero, com um crime brutal e nenhum suspeito. Foi então que o Laboratório Criminal do Estado forneceu a primeira e única grande reviravolta no caso. Os cientistas conseguiram criar um perfil de DNA completo a partir do tecido recuperado das unhas de Mindy. Eles inseriram esse perfil no CODIS, o Sistema Combinado de Índice de DNA, um banco de dados nacional que cataloga o DNA de criminosos condenados e de cenas de crime não resolvidas. Eles obtiveram um hit, uma correspondência. O DNA sob as unhas de Mindy não correspondia a nenhum dos suspeitos conhecidos, mas correspondia perfeitamente ao DNA de sêmen coletado em um caso arquivado de estupro agravado, ocorrido na cidade de Fargo, Dakota do Norte, no ano de 2004. Os detetives de Valley City imediatamente recuperaram os arquivos desse caso de 2004. A vítima era uma mulher de 22 anos. Ela relatou ter sido drogada em um bar e depois levada pelo agressor para o saguão de seu prédio de apartamentos. Em um momento de desespero, ela conseguiu escapar, correu pelo corredor e começou a bater freneticamente na porta de um vizinho. Felizmente, o vizinho abriu a porta e a puxou para dentro, salvando sua vida. A vítima foi levada ao hospital, onde os profissionais de saúde que a trataram descreveram seus ferimentos como os piores que já tinham visto em um caso de abusos. A vítima disse à polícia que tinha certeza de que o homem a estava levando para algum lugar para matá-la. Na época, o caso de Fargo nunca foi resolvido, mas a vítima forneceu uma descrição clara de seu agressor. Ele era um homem negro, alto e muito musculoso. Pela primeira vez, a polícia de Valley City tinha uma descrição física para o assassino de Mindy Morgenstern. Armados com a descrição do agressor de Fargo, um homem negro, alto e muito musculoso, os detetives voltaram para Valley City e começaram a perguntar pela comunidade se alguém correspondia a esse perfil. Um nome surgiu repetidamente: Mo Gibbs. Os investigadores descobriram rapidamente que Mo Morris Gibbs tinha 34 anos de idade, correspondia perfeitamente à descrição física e, em uma reviravolta assustadora, era vizinho de Mindy. Ele morava no apartamento diretamente abaixo dela, no Rosebud Apartment Complex. Ele vivia lá com sua esposa grávida, Chrissy, e sua enteada de 1 ano de idade. Além disso, ele não era um estranho para as autoridades. Mo trabalhava como agente correcional na cadeia do condado de Barnes e, anteriormente, havia trabalhado como guarda de segurança no campus da universidade. A revelação foi um choque para o departamento de polícia. Em uma cidade pequena como Valley City, os oficiais de justiça se conheciam. Mo era considerado parte da Irmandade Policial. Os detetives imediatamente revisaram os arquivos dos primeiros dias da investigação. Eles confirmaram que Mo Gibbs, na qualidade de vizinho, já havia dado um depoimento de testemunha e, assim como muitos outros moradores do prédio, havia fornecido voluntariamente uma amostra de DNA. Com Mo agora sendo o principal suspeito, a polícia enviou aquela amostra de DNA, que já estava em seus arquivos, para o laboratório criminal para uma comparação direta. Uma semana após o assassinato de Mindy, os resultados voltaram. Era uma correspondência positiva. O DNA de Mo Gibbs era 100% compatível com o DNA encontrado sob as unhas de Mindy Morgenstern e com o DNA do caso de violência sexual não resolvido de Fargo. Dada a gravidade da acusação contra um colega da lei, o laboratório testou a amostra uma segunda vez, apenas para ter certeza absoluta. O resultado foi confirmado novamente. Com uma correspondência de DNA confirmada, a polícia elaborou um plano para trazer Mo. Eles o contataram e pediram que ele fosse à delegacia,
disfarçando o pedido como uma necessidade de perguntas de acompanhamento que estavam fazendo a todos os vizinhos. Mo concordou em ir voluntariamente e, demonstrando um nível surpreendente de calma, ele até levou sua enteada de 1 ano com ele para a delegacia. No interrogatório, a polícia primeiro pediu a Mo que detalhasse seu álibi para o dia 13 de setembro. Ele afirmou que terminou seu turno na cadeia às 7 horas da manhã. Ele disse que saiu de casa por volta das 11 horas e 30 minutos para almoçar com sua esposa, Chrissy. Ele a deixou de volta em seu trabalho às 12 horas e 35 minutos e depois dirigiu de volta ao seu apartamento, chegando em casa em algum momento entre 12 horas e 45 minutos e 13 horas. Os detetives perceberam imediatamente a falha em seu álibi. Ele estava se colocando em casa, sozinho no apartamento diretamente abaixo de Mindy, exatamente na janela de tempo em que ela foi assassinada. Quando perguntado se notou algo em comum, Mo disse que não, exceto por uma coisa. Ele também sentiu o forte cheiro de pine-sol. Quando os detetives o pressionaram sobre como seu DNA poderia ter parado sob as unhas de Mindy, Mo tinha uma explicação pronta. Ele admitiu conhecer Mindy casualmente como vizinha. Ele alegou que, cerca de 1 semana antes do assassinato, ele esteve dentro do apartamento dela. Segundo Mo, Mindy havia lhe pedido ajuda para carregar seu cesto de roupa suja escada acima até seu apartamento, e ele a ajudou. Para reforçar sua história, ele até descreveu a disposição do apartamento dela, mencionando corretamente onde ficavam o cesto de roupa suja, seus sapatos e sua bolsa. A polícia achou isso particularmente revelador, pois suas descrições correspondiam exatamente à forma como a cena do crime foi encontrada. Nesse ponto, a polícia revelou sua principal evidência, a correspondência de DNA. Mo negou veementemente qualquer envolvimento. Eles então o confrontaram sobre o caso de violência sexual de Fargo de 2004. Ele admitiu que morava em Fargo na época em que o crime ocorreu, mas negou ser o responsável por aquele ataque também. Durante o interrogatório, os detetives notaram arranhões recentes e visíveis em suas mãos. Mo alegou que os ferimentos eram de caixas de mudança. Ele e sua esposa estavam no processo de se mudar para a casa dos sogros e de prender sua enteada na cadeirinha do carro. Mas a polícia tinha mais uma prova. Eles haviam analisado seus registros de celular. Mo era conhecido por estar constantemente em seu telefone, seja enviando mensagens de texto ou navegando na internet. No entanto, em 13 de setembro, toda a atividade de seu celular cessou abruptamente por volta das 12 horas e 30 minutos e permaneceu em silêncio por aproximadamente 1 hora, um período que se alinhava perfeitamente com a hora da morte de Mindy. Em 21 de setembro de 2006, com base na correspondência de DNA, no álibi falho e nas evidências circunstanciais, Mo Gibbs foi preso pelo assassinato de Mindy Morgenstern. A prisão de Mo Gibbs abalou a comunidade, e ninguém ficou mais chocado do que sua esposa, Chrissy. Embora ela inicialmente tenha dito que não acreditava que Mo fosse capaz de tal violência, ela rapidamente pediu o divórcio e sempre se manteve ao lado das vítimas. A prisão foi apenas o começo da queda de Mo. Os investigadores logo descobriram que o homem que conheciam como Mo Gibbs era uma farsa. Seu nome verdadeiro era Glenn Dale Morgan Jr. Ele havia mudado legalmente seu nome em 2005, um movimento que os investigadores acreditavam ser uma tentativa de esconder seu passado violento. Eles descobriram que Glenn Dale Morgan Jr. havia servido na Marinha dos Estados Unidos de 1990 a 1999. Durante seu tempo nas Forças Armadas, ele foi preso por envolvimento em um tiroteio, drive-by. Ele acabou sendo condenado por tentativa de homicídio premeditado e cumpriu 5 anos em uma prisão da Marinha, de 1994 a 1998. Foi essa condenação por crime violento que ele conseguiu esconder com sua mudança de nome. Essa nova identidade permitiu que ele passasse em verificações de antecedentes e obtivesse empregos em posições de confiança, primeiro como guarda de segurança de campos e depois como agente correcional. Sua esposa sabia que ele tinha um passado criminal,
mas não tinha ideia da verdadeira extensão de seus crimes. Assim que a notícia de sua prisão se tornou pública, outras vítimas começaram a aparecer. 5 mulheres diferentes procuraram a polícia. Todas eram ex-detentas da cadeia do condado de Barnes, o exato local onde Moe trabalhava. Elas o acusaram de agressão sexual, alegando que ele as havia molestado enquanto estavam encarceradas e sob sua autoridade. A investigação sobre essas alegações revelou que um dos ataques de Moe contra uma detenta ocorreu no mesmo dia em que Mindy Morgenstern foi assassinada. Como resultado, Glendale Morgan Jr. foi adicionalmente acusado de 6 acusações criminais de agressão sexual. O caminho para o tribunal foi complexo, pois Moe Gibbs, cujo nome verdadeiro era Glendale Morgan Jr., enfrentou múltiplas acusações graves. Antes mesmo que o julgamento pelo assassinato de Mindy pudesse começar, Moe fez confissões parciais significativas. Ele se declarou culpado de um total de 7 acusações de agressão sexual. Essas confissões abrangiam o caso arquivado de estupro agravado em Fargo, ocorrido em 2004, e as 6 acusações criminais separadas apresentadas por ex-detentas da cadeia do condado de Barnes, onde ele havia abusado de sua posição de autoridade. No entanto, em relação à acusação principal e mais grave, o assassinato de Mindy Morgenstern, ele se declarou veementemente inocente. Durante a fase de pré-julgamento, Moe foi detido sem direito à fiança. Devido à intensa publicidade e ao fato de o caso ter chocado a pequena comunidade de Valley City, o tribunal determinou que seria impossível selecionar um júri imparcial na área. Portanto, o local do julgamento foi transferido para Minot, Dakota do Norte. O primeiro julgamento teve início em julho de 2007. A promotoria construiu seu caso em torno da imagem de Moe como um predador sexual. A teoria apresentada ao júri era que Moe havia usado um pretexto, como a história que ele mesmo contou sobre ajudá-la a carregar a roupa suja, para ganhar acesso ao apartamento de Mindy com intenção sexual. Quando ela o rejeitou e resistiu, ele teria entrado em um acesso de raiva e a assassinado para silenciá-la. As evidências da promotoria baseavam-se em 3 pilares principais: a prova física de DNA encontrada sob as unhas de Mindy, os registros de seu telefone celular, que mostraram que toda a atividade parou abruptamente por cerca de 1 hora durante a janela exata do assassinato, e o testemunho de um ex-colega de cela de Moe, que alegou que Moe havia confessado o assassinato para ele enquanto aguardavam o julgamento. A equipe de defesa de Moe, por outro lado, argumentou que ele estava sendo incriminado. Eles atacaram a credibilidade do colega de cela, apontando seu extenso histórico criminal e seu histórico de dar confissões falsas, sugerindo que ele estava mentindo em troca de um acordo judicial. Mais importante, eles forneceram uma explicação alternativa para o DNA sob as unhas: transferência secundária. Eles lembraram ao júri que o próprio Moe havia admitido ter estado no apartamento dela dias antes para ajudá-la com a lavanderia. A defesa argumentou que o DNA poderia ter sido transferido inocentemente através do toque em objetos comuns, como o cesto de roupa, a maçaneta da porta ou o corrimão da escada. O ponto mais forte da defesa, no entanto, foi a prova contraditória encontrada nas armas do crime. Eles enfatizaram que o DNA de Moe não foi encontrado em nenhuma das facas usadas para matar Mindy. Em vez disso, o DNA de 2 outros homens não identificados foi encontrado nas facas. Além disso, um cabelo masculino encontrado na palma da mão de Mindy também não pertencia a Moe. Um fator crucial neste primeiro julgamento foi uma decisão do juiz. Ele determinou que informar ao júri sobre as 7 condenações por estupro de Moe seria excessivamente prejudicial. O júri foi, portanto, proibido de saber sobre o passado de Moe como predador sexual. Diante das evidências conflitantes, o DNA de Moe sob as unhas versus o DNA desconhecido nas facas, o júri não conseguiu chegar a um consenso. Após 4 dias de deliberação, eles anunciaram um impasse. O júri estava dividido. 6 jurados acreditavam que não havia provas suficientes para condenar, votando pela absolvição, enquanto 4 jurados acreditavam que ele era culpado.
O juiz foi forçado a declarar a anulação do julgamento. Embora tenha sido um resultado devastador para a família de Mindy, Moe permaneceu preso, pois agora estava começando a cumprir sua sentença pelas 7 agressões sexuais que havia confessado. A promotoria não desistiu e decidiu levar Moe a julgamento novamente. O segundo julgamento começou em outubro de 2007. Desta vez, a acusação tinha uma nova estratégia focada em neutralizar o argumento da transferência secundária. Eles trouxeram o Dr. Michael Bohr, um renomado especialista em ciências forenses. O testemunho do Dr. Bohr foi o momento decisivo do segundo julgamento. Ele explicou ao júri que a quantidade de DNA de Moe encontrada sob as unhas de Mindy era significativa. Não era apenas um traço que poderia ser deixado por um toque casual. O Dr. Bohr testemunhou que tal quantidade de material genético só poderia ter chegado lá através de contato físico excessivo. Em outras palavras, era a prova científica de uma luta violenta, na qual Mindy arranhou seu agressor enquanto lutava por sua vida. Este testemunho especializado destruiu a principal defesa de Moe. Desta vez, o júri chegou a um veredito unânime. Moe Gibbs foi considerado culpado pelo assassinato de Mindy Morgenstern. Moe Gibbs, cujo nome verdadeiro era Glenn Dale Morgan Jr., foi condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Na audiência de sentença, a mãe de Mindy, Eunice, fez uma declaração poderosa. Ela disse ao tribunal que, embora perdoasse Moe, ela nunca esqueceria o que ele fez com sua filha. Em um ato de compaixão extraordinária, ela também expressou sua solidariedade à família e aos filhos de Moe, reconhecendo que eles também eram vítimas inocentes. O próprio Moe Gibbs também falou. Ele continuou a manter sua inocência no assassinato de Mindy. Dirigindo-se à família dela, ele disse: "Meu coração e minhas orações vão para a família Morgenstern. Este é um crime terrível que nunca deveria ter acontecido, e peço desculpas pelo que aconteceu." Apesar do pedido de desculpas, ele não confessou o crime. Moe tentou apelar de sua condenação em 2008, alegando que as evidências eram insuficientes. O recurso foi negado. Ele permanece encarcerado na penitenciária estadual de Dakota do Norte.